Entre os gregos e romanos clássicos, a filosofia ocupava o lugar que a religião tem entre nós. O apelo deles era a razão, não a revelação. Onde, pergunta Cícero, devemos buscar a formação em virtude, senão na filosofia? Ora, se acreditamos que a verdade repousa sobre a autoridade, é natural que ela seja estampada na mente desde a mais tenra idade, pois o essencial é que se acredite nela, mas uma verdade que faz seu apelo à razão deve contentar-se em esperar até que a razão se desenvolva. Nós nascemos na fé oriental, ocidental ou anglicana, ou em alguma outra denominação, mas era de livre escolha que os jovens gregos ou romanos, com espírito sereno, abraçavam os princípios de uma das grandes seitas que dividiam o mundo da filosofia. O motivo que os levavam a fazê-lo, em primeira instância, podia ter sido apenas a influência de um amigo ou um discurso de algum orador eloquente, mas uma vez feita a escolha, era sua própria e aderiam a ela como tal. As conversões de uma seita para outra eram de ocorrência bastante rara. Um certo Dionísio de Heracleia, que passou dos estoicos para os cirenaicos, foi sempre conhecido como o renegado. Era tão difícil ser independente em filosofia como hoje é difícil ser independente em política. Quando um jovem ingressava numa escola, ele se comprometia com todas as suas opiniões, não apenas quanto ao objetivo da vida, que era o principal ponto de divisão, mas quanto a todas as questões sobre todos os assuntos. O estoico não se diferenciava apenas em sua ética do epicurista, diferia também em sua teologia, sua física e sua metafísica. Aristóteles, como sabia Shakespeare, achava os jovens inaptos para ouvir a filosofia moral. E, no entanto, era uma questão, ou melhor, a questão da filosofia moral, cuja resposta decidia a opinião do jovem sobre todos os outros pontos. A linguagem que Cícero às vezes usa sobre a seriedade da escolha feita no início da vida e de como um jovem se deixa envolver por uma escola antes de ser realmente capaz de julgar, nos lembra o que ouvimos dizer hoje sobre o perigo de um jovem receber ordenação antes que suas opiniões sejam formadas. A isso se respondia que um jovem só exercia o direito de julgamento privado ao selecionar a autoridade que deveria seguir, e tendo feito isso, confiava-lhe para todo o resto. O análogo desta contenda também nos é familiar nos tempos modernos. Cícero via valor nisso, se a seleção do filósofo não exigisse, acima de tudo, uma mentalidade filosófica. Mas, naquela época, provavelmente como agora, se um homem não formasse opiniões especulativas na juventude, a pressão dos assuntos não o deixaria livre para fazê-lo mais tarde. A vida de Zenão, o fundador do estoicismo, foi de 347 a 275 a.C.
Ele só começou a ensinar a partir do ano 315 a.C., com a idade madura de 40 anos. Aristóteles havia falecido em 322 a.C., e com ele se encerrava a grande era construtiva do pensamento grego. Os filósofos jônicos haviam especulado sobre a constituição física do universo, os pitagóricos sobre as propriedades místicas dos números. Heráclito havia proposto sua filosofia do fogo. Demócrito e Leucipo haviam suprimido uma forma rude da teoria atômica. Sócrates havia levantado questões relativas ao homem. Platão as havia discutido com toda a liberdade de expressão, enquanto Aristóteles as havia trabalhado sistematicamente. As escolas posteriores não acrescentavam muito ao corpo da filosofia. O que elas fizeram foi enfatizar diferentes lados da doutrina de seus antecessores e levar as visões às suas consequências lógicas. A grande lição da filosofia grega é que vale a pena fazer o bem, independentemente da recompensa e do castigo, e independentemente da brevidade da vida. Esta lição os estoicos aplicaram de tal forma, pela seriedade de suas vidas e pela influência de seus ensinamentos morais, que se associaram mais particularmente a ela. Cícero, embora sempre se tenha classificado como acadêmico, exclama em um texto que teme que os estoicos sejam os únicos filósofos, e sempre que combate o epicurismo, sua linguagem é a de um estoico. Algumas das passagens mais eloquentes de Virgílio parecem ser inspiradas pela especulação dos estoicos. Até mesmo Horácio, apesar de seu gracejo sobre o sábio, no seu estado de espírito sério, toma emprestada a linguagem dos estoicos. Foram eles que inspiraram os voos mais altos de eloquência declamatória em Pércio e Juvenal. Sua filosofia moral afetou o mundo através da lei romana, pois seus grandes juristas foram educados sob sua influência. Assim, toda essa filosofia moral dos estoicos se difundiu e foi lida pelos judeus de Alexandria em Moisés sob o véu da alegoria e foi declarada como sendo o verdadeiro sentido interior das escrituras hebraicas. Se os estoicos, então, não acrescentavam muito ao corpo da filosofia, eles faziam um grande trabalho de popularização e de dar vida a ela. Uma intensa praticidade foi uma marca da filosofia grega posterior. Isto era comum ao estoicismo com seu rival epicurismo. Ambos consideravam a filosofia como a arte da vida, embora se diferenciassem em sua concepção do que essa arte deveria ser. Assim como as duas escolas se opunham, elas também tinham outras características em comum. Ambas eram criação de uma época em que a cidade livre havia dado lugar às monarquias, e o pessoal havia tomado o lugar da vida para o Estado. A questão da felicidade não é mais, como com Aristóteles e ainda mais com Platão, uma questão para o Estado, e sim para o indivíduo. Em ambas as escolas, o interesse especulativo era fraco desde a sua origem e tendia a ser mais débil com o passar do tempo.
Ambas foram novas leituras de escolas pré-existentes. O estoicismo foi criado a partir do cinismo, enquanto o epicurismo foi criado a partir da escola cirenaica. Ambos se contentaram em voltar para a física das escolas pré-socráticas, uma adotando a sólida filosofia de Heráclito, a outra a teoria atômica de Demócrito. Ambas reagiram fortemente contra as abstrações de Platão e Aristóteles, e não tolerariam senão a realidade concreta. Os estoicos eram tão materialistas à sua maneira quanto os epicuristas. No que diz respeito à natureza do Deus superior, podemos, a partir de Sêneca, representar a diferença entre as duas escolas como uma questão de sentidos contra o intelecto, mas veremos que os estoicos consideravam o próprio intelecto como sendo uma espécie de corpo. Todos os gregos concordaram que havia um fim ou objetivo de vida, e que isso deveria ser chamado de felicidade, mas nesse assunto a concordância terminava. Quanto à natureza da felicidade, havia a maior variedade de opiniões. Demócrito afirmava que consistia na serenidade mental, Anaxorágoras em especulação, Sócrates em sabedoria, Aristóteles na prática da virtude com alguma quantidade de favor da fortuna, Aristipo simplesmente em prazer. Estas eram as opiniões dos filósofos. Mas, além disso, havia as opiniões dos homens comuns, mostradas por suas vidas e não por sua linguagem. A contribuição de Zenão para o pensamento sobre o assunto não parece à primeira vista esclarecedora. Ele disse que o fim era viver consistentemente. A implicação, sem dúvida, de que nenhuma vida, a não ser a vida sem paixão pela razão, poderia finalmente ser consistente consigo mesma. Cleantes, o seu sucessor imediato na escola, é creditado por ter acrescentado as palavras à natureza, completando assim a famosa fórmula estoica de que o fim supremo é viver de acordo com a natureza. Foi assumido pelos gregos que os caminhos da natureza eram os caminhos do prazer, e que todos os seus caminhos eram a paz. Isso pode nos parecer uma suposição surpreendente, mas isso é porque não definimos natureza da mesma maneira que eles faziam. Nós ligamos o termo com a origem de uma coisa, eles o conectavam um pouco com o fim, o estado natural. Para nós, um estado de selvageria, para eles significava a mais alta civilização. Nós entendemos por natural como uma coisa é ou foi. Para eles, natural era o que essa coisa deveria se tornar nas condições mais favoráveis. Assim, encontramos Aristóteles sustentando que o Estado é um produto natural porque evoluiu a partir de relações sociais que existem por natureza. A natureza, na verdade, era um termo altamente ambíguo para os gregos, não menos do que para nós mesmos, mas no sentido com que estamos agora preocupados, a natureza de qualquer coisa foi definida pela escola peripatética como o fim do seu devir. Outra definição deles coloca a questão ainda mais claramente. O que cada coisa é quando seu crescimento for completado, que nós declaramos ser a natureza de cada coisa.
Seguindo essa concepção, os estoicos identificaram uma vida de acordo com a natureza com uma vida de acordo com a mais alta perfeição, a qual o homem poderia alcançar. Agora, como o homem era essencialmente um animal racional, o seu trabalho como homem estava em viver a vida racional. E a perfeição da razão era a virtude. Portanto, os caminhos da natureza não eram senão os caminhos da virtude. E assim aconteceu que a fórmula estoica podia ser expressa de várias maneiras diferentes, que, no entanto, equivaliam à mesma coisa. O objetivo era viver a vida virtuosa, ou viver consistentemente, ou viver de acordo com a natureza, ou viver racionalmente.